Nosso evangelho de hoje é Lucas 24, de 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo? Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. O evangelista faz um gancho com o texto do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús, trazendo à tona 2 coisas importantes: o diálogo do caminho, no qual Jesus fez de exegeta das Escrituras, intérprete das Escrituras, mostrando a ligação entre a promessa e a ressurreição e o reconhecimento de Jesus a partir do pão, isto é, na ceia. Na verdade, essa é a estrutura da Santa Missa, compreendida em 2 grandes partes, da palavra e da Eucaristia. Eles ficaram assustados e cheios de medo. Tratava-se da dúvida que os atormentava. Não era clara para eles a questão da ressurreição. Concebiam uma vida de intimidade com Jesus na experiência histórica, mas não no estado pós-morte, algo inusitado pela sua realidade e desconhecido por causa da ignorância quanto às Escrituras. A nova realidade de Jesus exigiu dona fé. Em si mesma, a razão não podia ver senão fantasma. O pensamento grego também não ajudava muito, uma vez que ensinava a imortalidade da alma desgarrada do corpo. Em outras palavras, tanto pelo contexto semita de Israel, quanto pela realidade grega e pela ignorância deles, era impossível chegar à fé no ressuscitado. Lucas não está preocupado em fazer um relato jornalístico, uma crônica dos fatos, mas uma síntese que apresenta a teologia dessa realidade nova de Jesus, da recepção dos seus discípulos e a fundamentação da fé deles na intimidade com o ressuscitado e o querigma, o anúncio da salvação. Para isso, é necessário o conhecimento da vitória de Jesus que, ao se alimentar do peixe oferecido, deixa clara sua perfeita identidade pessoal, revelando sua nova condição gloriosa, mas não uma outra pessoa, mas o mesmo Jesus que com eles viveu, que ensinou-lhes, realizou milagres, sofreu e morreu na cruz. Diante deles está o mesmo Jesus histórico, em estado de glória, livre das amarras do tempo e do espaço, das necessidades corporais e das leis da natureza. Diferentemente do que pensavam os gregos, é ele mesmo no seu corpo, alma e divindade, a pessoa toda. Jesus não é um fantasma, portanto.
Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Lucas evidencia a necessidade de se ter comunhão com Jesus para se conhecer a palavra de Deus. Nesse sentido, Jesus é apresentado como a chave legítima de interpretação da revelação de Deus. O conhecimento das Escrituras exige a centralidade de Cristo, a reflexão a partir dele e em vista dele. Daí porque os discípulos precisaram ser conduzidos pelo próprio Jesus à verdade da ressurreição. De outro modo, seria impossível a continuidade do discipulado de Cristo. Socialmente falando, os discípulos não tinham condições nenhuma de permanecer nessa obediência a alguém que foi colocado na cruz como o maldito de Javé, Deuteronômio 21, 23. Além disso, já estavam indo para suas casas, seus afazeres, como no caso dos discípulos de Emaús, temiam os líderes de Israel, por isso estavam a portas fechadas e com medo, estavam devastados pelo acontecimento, frustrados quanto ao sonho de um Messias davídico. A ressurreição não é uma invenção, pois se trata de algo objetivo em Jesus, mas a mais elevada expressão de transformação de uma igreja que, além de superar tudo que lhes era contrário, lança-se na missão evangelizadora em contextos totalmente indiferentes ao conteúdo pregado como morte e ressurreição de alguém, e ainda o faz absolutamente desapegada dos bens terrenos e cheia de alegria, aprofundando sempre mais o conhecimento da palavra a partir de Cristo, convidando a conversão e proclamando o perdão. E, ao mesmo tempo, ela age com o poder de Cristo, o poder de curar, o poder de expulsar demônios, o poder de fazer reviver, no caso de Paulo, por exemplo, que ressuscita aquele jovem que caiu da janela quando teve um sonho, Pedro com a sua sombra curando. Imagina os sinais. Tudo isso por causa da presença e ação do Espírito Santo, que dá liberdade e coragem à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço. Feliz Páscoa!